Olá, vamos demonstrar como é possível criar um controle de frequência de alunos dentro do ambiente do Microsoft Teams. Primeiro devemos levar em consideração que esse aplicativo tem o objetivo de auxiliar os professores a fazer o controle de frequência dos alunos nas aulas. Devemos considerar também que alguns alunos podem ter dificuldades para assistir às aulas no horário agendado, devido a problemas de acesso à internet ou outros problemas técnicos que o aluno possa ter. Dessa forma, se o aluno não puder comparecer na aula no ambiente virtual no momento agendado, então ele poderá comparecer num horário diferente, por exemplo, no dia seguinte, e realizar as tarefas designadas pelo professor, registrando sua presença. Bem, para criarmos este aplicativo, vamos trabalhar aqui dentro do Office 365 com o Forms. Então, o Forms ele tem o objetivo de criar formulários. Eu já tenho aqui 3 formulários que são controle de presenças para 3 outras disciplinas. Vamos criar um novo formulário. Então, aqui eu coloco um título, por exemplo, controle de frequência da disciplina matemática 2, por exemplo. E aqui uma descrição. Então, os alunos deverão comparecer ao ambiente virtual e registrar suas frequências e atividades desenvolvidas na data especificada, por exemplo. E aqui então eu adiciono um campo. O primeiro campo é um campo do tipo opção, onde eu vou perguntar: confirma sua presença. Aqui é um campo de uma opção única, então eu vou colocar a opção sim. Ok? Não teremos aqui a opção 2, então eu apago. Vou adicionar um novo campo, que vai ser um campo data. Então, aqui eu coloco informe a data da presença, por exemplo. E aqui vai ser no formato dia, mês e ano. Assim, vou colocar como obrigatório essa questão. A questão anterior também vou colocar como obrigatório. Ok? Correto. E vou adicionar um novo campo, agora um campo do tipo texto, onde eu vou pedir para o aluno informe as atividades desenvolvidas nesta aula. E aqui também é um campo obrigatório. Ok. Só essas 3 perguntas são suficientes. Aí eu volto aqui para o Forms e o meu controle de frequência já está criado. Bem, agora eu vou lá no Teams, escolho a disciplina que eu desejo fazer esse controle de frequência, por exemplo, essa disciplina aqui, e venho aqui no botão de mais, onde eu quero adicionar uma nova guia. E aqui eu escolho essa guia vai vir a partir de qual aplicativo. Então eu quero escolher a partir do aplicativo Forms. E então ele vai me trazer o que nós já temos pronto lá no Form. Eu vou adicionar a partir de um formulário existente essa disciplina de matemática que eu acabei de criar. Quero coletar respostas, vou salvar e com isso
esse controle de frequência já estará criado aqui dentro da nossa disciplina. Então, ele já identificou, o Teams já identificou, né? E aqui ele pede para que o aluno registre sua presença. Confirma sua presença, se ele colocar sim aqui, informe a data, então, informe a data e informe a atividade desenvolvida nesta aula. Por exemplo, o aluno fez um estudo sobre trigonometria, por exemplo, né? E ele envia essa resposta, né? Então a resposta foi enviada, a frequência desse aluno ficou registrada. Bem, vamos compreender agora como é que essa frequência fica registrada. Então, na verdade, para essa disciplina eu já tenho aqui um controle de frequência, onde eu tenho já várias frequências registradas para os alunos, vai ficar mais fácil para a gente compreender. Então, aqui o aluno tem algumas orientações, né? Onde ele confirma sua presença, informa a data, então a data de hoje, dia 29, e informa a atividade desenvolvida. Então ele fez aqui um exercício sobre programação, ok? E envia essa atividade. Ok, pode acontecer do aluno, por algum motivo, querer registrar já sua frequência na data de hoje, né? Hoje ele está no ambiente e pode acontecer dele já querer registrar a frequência, por exemplo, de amanhã, tá? Então, vamos ver como que isso vai acontecer, tá? Então, o aluno vai registrar a frequência para o dia 30. E aqui a atividade desenvolvida, resolução do exercício proposto pelo professor, por exemplo, né? Quer dizer, o aluno não deveria, na data de hoje, registrar presença para hoje e também registrar presença para amanhã, não é isso? Porém, a resposta é enviada. Bom, a partir do momento que todos os alunos vêm aqui e registram suas presenças, ao final do dia, o professor ele volta lá no ambiente do Forms e aqui então ele pode verificar as respostas que foram enviadas para a disciplina. Então, as respostas estão todas ali, né? Então, nesse caso, eu tenho 50 respostas e eu posso abrir essas respostas no Excel, lá pro meu computador, e aí eu consigo abrir essa planilha no Excel e analisar as respostas que foram enviadas pelos meus alunos. Ele já está abrindo. Pronto. Então, aqui eu tenho todos os alunos que enviaram suas respostas. Correto? Em caso de acontecer aqui, né, o caso de acontecer de algum aluno ter registrado mais do que uma presença, então o professor pode classificar aqui pelo nome do aluno, por exemplo, né? Então a gente pode ver aqui que esse aluno ele registrou 2 presenças, porém para datas diferentes, 22 e 28, né? Já esse aluno aqui ele registrou presença para o mesmo dia, então uma dessas aqui deve ser desconsiderada, então essa aqui eu vou desconsiderar, né? E aí o professor pode fazer essa análise, né, sobre todos os dados que foram enviados
pelos alunos. Então, por exemplo, aqui tem uma informação, né, de que este aluno ele registrou presença para o dia 24 e para o dia 28. Porém, essas presenças foram registradas todas no dia 24. Então, isso não está correto, né? Porque esse aluno aqui, olha, nessa data, ele registrou presença para o dia 28, mas ele fez isso no dia 24. Então, eu posso desconsiderar essa presença desse aluno, de tal forma que eu vou considerar como presença apenas o registro para a data correta. Ok? Então, a partir do momento em que o professor tem essa relação aqui das presenças informadas e as respectivas datas, ele pode ir à área do professor e registrar as frequências para os respectivos alunos. Bem, então era isso que eu gostaria de ter mostrado com relação a esse mecanismo de apoio ao professor para que ele possa registrar frequência aos seus alunos. Ok, até mais.